Eu queria começar dizendo, como historiador, apesar também de formação filosófica, que a religião, com frequência as pessoas perguntam se a religião é conservadora, se ela é reacionária, se ela é revolucionária, se ela é violenta, se ela é pacifista. Todas as religiões, especialmente os monoteísmos ocidentais, judaísmo, islamismo e cristianismo, podem ser qualquer coisa. Ou seja, pode-se fazer uma reforma agrária, como Thomas Minsler, em nome da fé na Alemanha do século XVI. Pode-se matar centenas de milhares de pessoas em nome de Deus, como nas cruzadas ou em outros tipos de fundamentalismo. Pode-se promover um pacifismo ao estilo São Francisco, We Are the World e coisas do gênero em nome da religião. O pensamento reacionário brasileiro deve muito à Igreja Católica também. Ou seja, absolutamente tudo pode caber em todos os aspectos da religião. A religião não é um campo fechado. A religião é um campo aberto, que os especialistas chamam de polissêmico, ou seja, com muitos significados. A religião possibilita que se faça absolutamente tudo. Então eu volto a insistir, ateísmo e religião não tornam o mundo melhor ou pior, apenas tornam o mundo do jeito que ele é. Certa feita, estando numa banca em Macapá, eu falava em algumas coisas e uma senhora me perguntou na banca se a violência atual é falta de Deus. Eu achei a pergunta bastante curiosa, porque nós tivemos Deus em grande quantidade em alguns momentos e a violência era idêntica ou maior. Nós absolutamente podemos fazer qualquer coisa com a religião. Ela se presta a qualquer coisa. Esses dias eu fiz uma longa análise do Corão, mostrando as passagens do Corão que proíbem qualquer violência e as passagens do Corão que estimulam, como a Sura da Espada, estimulam a violência. Eu posso pegar a Bíblia e mostrar, por exemplo, um profeta assassinando os profetas de Baal, um profeta judaico assassinando os profetas de Baal. Posso tomar um aspecto do pensamento de Jesus. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, eu vim jogar o filho contra o pai. Ou eu posso pegar um Jesus do Sermão da Montanha, bem-aventurados os pacíficos. Serve para absolutamente tudo. O primeiro princípio que eu quero estabelecer é que o fundamentalismo, que nós ainda não definimos, é um princípio presente em todas as religiões, não é um princípio específico de uma religião. Talvez uma evidência de que exista um gênero humano é a absoluta democracia com que a imbecilidade foi distribuída pela humanidade. Ou seja, nenhum grupo, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhum período histórico foi mais ou menos imbecil do que o outro, matou mais ou menos. Quando temos meios técnicos, matamos mais. Quando temos menos meios técnicos, matamos menos. Então, não se trata jamais, e isso eu vou insistir durante todo o nosso tempo, de atribuir o fundamentalismo a uma religião. Houve momentos, em alguns lugares, em que algumas religiões eram mais tolerantes que outras. Por exemplo, o islamismo em Córdoba no século IX. Era absolutamente tolerante em relação aos povos dhimmi, aos povos de livro, aos judeus e cristãos. Houve momentos em que o islamismo era a luz da civilização da tolerância. E houve momentos em que o cristianismo liberal foi mais tolerante do que o Islã, especialmente a partir do século XIX. Esses momentos se alternam e não são específicos de uma religião. A expressão fundamentalista, para espanto talvez de vocês, uma fé fundamental, ela nasce exclusivamente no universo cristão. Ela foi deduzida por um pastor batista do século XIX, dos Estados Unidos, Curtis Laws, um pastor batista do Tennessee, que passou a combater interpretações liberais da fé batista. Insistindo nos pontos centrais, Jesus de fato ressuscitou, o mundo foi feito em 6 dias, no 7º Deus descansou. O fundamentalismo nasceu no ambiente batista do sul dos Estados Unidos. E durante todo o século XIX, ele foi utilizado apenas no sentido positivo. Eu sou fundamentalista, significando eu vou ao fundamento da minha religião. Da mesma forma que no mesmo século XIX, numa famosa entrevista da filha de Marx ao pai, ela pergunta se ele é radical, e Marx diz, é claro, porque radical é quem vai à raiz. É radice, eu vou à raiz de todos os problemas, por isso eu sou radical. Observem que essas palavras são usadas com vários sentidos. Na Grécia clássica, um grande elogio era chamar um filósofo de cínico,
ou seja, capaz de dominar vários sistemas filosóficos. A palavra cínico perdeu esse significado. O termo positivo vai enfrentar seu primeiro desafio, especialmente entre os batistas do século XIX. O batista é, na história das religiões cristãs, a fronteira entre o pentecostalismo e as religiões protestantes tradicionais, entre luteranos e pentecostais. Na fronteira desse universo está o batista, tão antigo quanto os luteranos, mas tão carismático e dado a curas como os pentecostais. O pentecostalismo vai enfrentar seu primeiro desafio quando, no século XIX, alguns professores nos Estados Unidos passam a ensinar a seguinte ideia: o homem descende de uma forma comum aos macacos, ou seja, o darwinismo começa a se tornar difundido desde a publicação da Origem das Espécies. O darwinismo, de muitas formas, uma forma científica de ateísmo, uma forma sofisticada de ateísmo, o darwinismo vai se tornar o primeiro embate com os fundamentalistas cristãos. Por quê? Se está escrito na Bíblia que o homem foi criado por Deus a partir do barro e a mulher logo em seguida, na versão já vista, se está escrito na Bíblia, Darwin não pode estar correto. E aí é o choque entre fundamentalismo e a interpretação liberal da Bíblia. Os liberais começam a dizer: a Bíblia diz que Deus está na origem do homem. A Bíblia não exclui o darwinismo. A evolução pode ser a maneira que Deus utiliza para produzir o ser humano. Ou seja, a mesma questão que se discute sobre hoje, a neurobiologia, identifica no cérebro uma área específica que é ativada quando a pessoa reza e tem contato com o mundo religioso. Essa área assume temperaturas, enzimas e pH distintas de outras áreas. Para um biólogo significa que é uma área do corpo ativada por uma ação como outras. Para um religioso significa que Deus implantou um neurotransmissor. De nós é uma rede wireless de contato com o divino, porque até uma parte do cérebro se entra em contato. E por que esse debate? Porque não há nada tão antigo na história humana quanto a religião. Lembrando a vocês que nas cavernas do Paleolítico Superior, ou seja, no universo em que o homem começa a desenvolver fala, em Altamira e Lascaux, junto com as primeiras pinturas, ainda antes de sistemas sociais, já identificamos enterros rituais. Ou seja, ao enterrar um corpo de uma forma ritual, eu estou dizendo que eu aguardo algo distinto da pura matéria. Significa que antes do Estado, antes das classes, antes da escrita, muito antes da agricultura, o homem tem características religiosas. Para os fenomenólogos, para aqueles que trabalham com uma escola chamada fenomenologia, especialmente Mircea Eliade, isso caracteriza o homo religiosus, comum a todos os povos, no qual o ateu é até hoje sempre uma exceção. E para os historiadores da religião, não significa nem que enterrar no Paleolítico seja comum a enterrar hoje. Podem ser simplesmente formas distintas. Mas dentro dessas formas religiosas, desde muito cedo, surgiu o embate entre a leitura literal da Bíblia cristã, da tradição judaico-cristã, e a leitura ampla, liberal, exegética. Ou seja, a leitura interpretativa da Bíblia costuma lembrar que tudo tem que ser inserido no seu devido contexto. Por exemplo, como exemplo de má citação da Bíblia, os intérpretes liberais gostam de brincar com a seguinte frase do Salmo: a Bíblia diz com toda clareza, está escrito, Deus não existe. Isso é um salmo. Logo em seguida, versículo seguinte, diz o insensato no seu coração. Ou seja, quando eu quero citar de má fé, eu cito exatamente como fazia o oráculo na Grécia. Interpelado pelos reis sobre uma guerra, se venceriam, o oráculo de Delfos diz, vencerás, não morrerás. Como o rei morre, a família volta e cobra. E o oráculo diz, o que nós dissemos foi, vencerás, não morrerás. Ou seja, a pequena mudança pressupõe interpretação. Qual é o primeiro princípio fundamentalista? A crença de que possa haver um espaço da religião que não seja interpretativo, que seja pura fonte, pura revelação, e seja a vontade direta e expressa de Deus em textos sagrados, em revelações, em presenças pessoais, como para o fundador dos Mormons, John Smith,
em revelações através de profetas, como Mohammed, ou revelações através de enviados, como Moisés. Ou seja, eu posso resgatar um momento em que Deus falou diretamente comigo. Essa é a crença fundamentalista. E quem não faz isso, quem interpreta, quem faz uma hermenêutica, ou seja, uma ampliação dessa visão, acaba traindo uma vontade original. De um sentido religioso batista no século XIX, o fundamentalismo vai assumir no século XX uma gama muito mais ampla. No exato momento que os liberais começaram a proclamar, e isso é muito frequente, a morte de Deus, desde a filosofia de Nietzsche até o liberalismo laico do século XIX, Deus está morto, proclamou-se muito no XIX, e segundo uma velha anedota francesa, Nietzsche escreveu Deus está morto. Embaixo Deus escreveu Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, esse velho choque entre a teologia da morte de Deus no XIX e os liberais, adeptos da morte de Deus também, assistem no século XX uma explosão religiosa extraordinária. Ou seja, o fundamentalismo torna-se sinônimo de violência. O fundamentalismo torna-se sinônimo de destruição, de morte, de problemas. E este fundamentalismo, que, segundo a Karen Armstrong, recria na sua ideia a guerra cósmica entre o bem e o mal, e acredita que a sua religião é o único caminho, ele vai se infiltrar em praticamente todas as fés. Lembrando a vocês, apenas como exemplos superficiais, que vários grupos fundamentalistas cristãos invadem e matam médicos e enfermeiras de clínicas de aborto nos Estados Unidos, porque são contra o assassinato de crianças. Aparentemente não são contra o assassinato de médicos e enfermeiras. E na defesa do feto, matam adultos em grande quantidade. Alguns desses grupos publicavam listas na internet, esses já foram, faltam estes. São grupos, em geral, protestantes e católicos, que tiveram grande atuação na década de 70 e 80, quando a Suprema Corte Americana restaurou o direito ao aborto nos Estados Unidos. São fundamentalistas cristãos. No mundo judaico, com muita frequência, colonos, em particular em Israel, desinstalados das suas terras por algum acordo, acabam se tornando também fundamentalistas. Imigrantes para Israel, como o Dr. Baruch Goldenstein, ao frequentar a tumba dos patriarcas em Hebron, pega uma metralhadora e dispara contra a multidão islâmica. Ou seja, é um fundamentalista judeu. E no mundo islâmico, com muita frequência também, existem fundamentalistas que querem constituir uma fé que exclua qualquer possibilidade de interpretação e que ignore o princípio corânico de que a fé não pode ser coercitiva. Um dos primeiros princípios do Corão, que a fé não pode ser coercitiva. Ao que nós podemos atribuir, eu vou me prender essencialmente a esses grupos, nas nossas traduções monoteístas. Ao que se pode atribuir o crescimento do fundamentalismo? Em primeiro lugar, exatamente pelo crescimento da modernidade. Ou seja, o fundamentalista começa a perder identidade religiosa. Era muito claro para um católico do século XIX, no período do Papa Pio IX, que só iria para o céu um católico. Naquele momento, por exemplo, não era permitido o casamento de um católico com um luterano. Desde o Concílio Vaticano II, se permite, por exemplo, o casamento de católicos luteranos e se aceita o batizado na Igreja Católica, o batizado trinitário cristão de praticamente todas as religiões, com algumas exceções como o adventismo. Ou seja, a Igreja passou a ampliar seu diálogo com as religiões e neste momento os fundamentalistas, os tradicionais, os ortodoxos religiosos católicos começam a perder identidade. No fundo, começam a fazer a seguinte pergunta: se um luterano vai para o céu, porque ele é cristão também, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se um luterano vai para o céu, por que eu devo ser católico? Ao relativizar o conceito de identidade de fé, eu começo a ter problemas na manutenção dessa fé. Já que, para manter a identidade dessa fé, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma oposição às fés que estão erradas. E quando eu mexo com religiões, é um grande problema. Porque se o meu Deus existe, o seu não pode existir. É lógico, por uma lógica de exclusão. Ou seja, se Alá é correto,
Jesus não é Deus, porque Jesus é apenas o 24º profeta do islamismo, Maomé o 25º e maior. Se os judeus estão certos, o Messias ainda não veio, Jesus não é o Messias. Então não são possíveis de dialogar. Isso sem lembrar que nós temos religiões satanistas, temos religiões que não pregam o bem, mas pregam a defesa do vício. Por exemplo, como grande virtude. O satanismo se baseia no Evangelho, quando o demônio diz a Jesus, tudo isso te darei se me adorares, os satanistas dizem, viu, segundo o Evangelho, o mundo pertence ao demônio. Não? Porque o demônio só pode dar aquilo que pertence a ele. Como diz o Saramago no Evangelho segundo Jesus Cristo, numa das cenas mais brilhantes, quando Deus Pai, representado como um déspota bizantino, Deus Pai reúne Jesus e o demônio numa barca, e o demônio, ao ouvir os horrores do futuro, decide se converter ao cristianismo e ser uma boa alma. Deus Pai diz, não pode, é impossível, dependo de você para existir, né? Sem o demônio eu não posso existir. Machado de Assis, no seu Gênio, estende essa ideia e conta, numa das crônicas mais admiráveis, nosso grande escritor fala da igreja do diabo. O diabo, invejoso de Deus, funda uma igreja. Só Deus tem direito à missa, o diabo também quer uma igreja. E funda uma igreja, defesa do vício, da fraude, do adultério e do uso de tudo que fosse ilícito. De repente, escapa ao controle do diabo. Um dos seguidores começa a dar esmolas em segredo. O outro começa a ser fiel à esposa. E o diabo não aguenta. Por mais que ele pregue, as pessoas começam a fugir da igreja do diabo e praticar o bem. E Deus, sorrindo, diz a ele, é a natureza humana. Tudo que você mandar fazer, eles vão fazer ao contrário. O diabo, desiludido, descobre que na igreja dele o vício é a virtude. E na igreja de Deus, a virtude é o vício. Ou seja, há uma inversão de polos. O primeiro dos problemas do fundamentalismo é essa perda de identidade. O segundo dos problemas, especialmente no mundo islâmico, é que a presença estrangeira trouxe ao Islã uma fé, uma presença econômica e um domínio que agride o Islã. Quase todas as religiões, especialmente as tendências fundamentalistas, trabalham com a ideia de crise. Vocês nunca encontrarão um pastor, um rabino, um padre, um mulá islâmico dizendo que vivemos um período de tranquilidade religiosa. Desde que vocês nasceram, os que são religiosos, vocês sabem que todos os padres, rabinos e pastores anunciam que estamos próximos do fim do mundo. Nunca se viu tanta sacanagem rolando pelo mundo. A família está se desfazendo e a qualquer instante a imoralidade vai se tornar absoluta. Essa ideia de crise é importantíssima para o fundamentalismo, porque o cheiro da crise atrai as pessoas para a fé. Não há nada mais importante para uma religião do que ser atacado. Dando um exemplo, na crise dos mísseis em outubro de 62, as filas de confissão nos Estados Unidos eram enormes. Por quê? Nunca estivemos tão próximos de uma crise nuclear. Nunca estivemos tão próximos do fim do mundo. E as pessoas resolvem se confessar. É um seguro. Pode ser que seja um exagero, mas nunca se sabe o que pode acontecer. As pessoas se confessam em grande quantidade. É preciso muita convicção para não fazer esse apelo nessa hora. O fundamentalismo que eu classifiquei como uma reação ao mundo moderno, cabe agora uma pergunta: por que o avanço da ciência não significou o retrocesso da religião? Quem nos responde é um antropólogo inglês, Keith Thomas, que num livro brilhante, Religião e Declínio da Magia, passou a pensar por que a partir do século XVII não se queimam mais bruxas na Inglaterra. Por que a rainha deixa de utilizar astrologia? Por que os papas não têm mais astrólogos oficiais, como tinham até o século XVI? Por que não se explica mais o grande incêndio de Londres por uma questão astrológica? Foi o ano de 1666, 666, por isso Londres pegou fogo naquele ano. Ou seja, por que não se faz mais isso? Por que hoje os profetas, as feiticeiras e os xamãs causam mais graça do que respeito ou veneração? Não é o avanço da ciência, segundo Keith Thomas, mas é o avanço da convicção do valor individual, é o avanço dos seguros, é o avanço dos classificados de jornal, é o avanço das companhias contra incêndio, é o avanço das companhias de bombeiros.
e é o avanço, acima de tudo, da valorização do indivíduo. Mas como lembra aqui Thomas, se religião fosse a resposta às soluções que a ciência não dá, nós temos garantido que a religião nunca vai desaparecer, porque afinal a ciência não dá respostas a todas as coisas. E ao contrário da ciência, a religião é autoconfirmatória, ou seja, ela tem a tendência a continuar válida, independente da validade daquilo que eu fiz. Eu rezo para tirar na Mega Sena, eu não tiro, o problema não é Deus, mas a minha oração. Eu não rezei com fé. Eu e mais 40 milhões de brasileiros não tivemos a fé. Um mineiro lá do fim do mundo teve a fé suficiente para ganhar aquele dinheiro que eu gastaria melhor na minha interpretação. Ou seja, a religião, ela nunca se desgasta com o fracasso, porque o fracasso é sempre culpa minha, ela é autoconfirmatória. Mas como lembra Weber, o retrocesso de práticas religiosas não é, na verdade, o desaparecimento delas, mas é a transformação. Weber tem uma ideia brilhante no seu conceito de desencantamento de mundo, em que ele diz, até o século XIX o homem inicia o dia rezando. No século XX ele inicia o dia olhando o jornal, e a função é a mesma, se proteger durante o dia. Ou seja, ler o jornal, eu não tenho a mínima ideia do que eu li anteontem, é sempre a mesma coisa. Mas ler o jornal, olhar as manchetes antes de sair de casa, me dá um amuleto para eu enfrentar o mundo. Agora eu sei que o dólar caiu mais, que há violência no Rio de Janeiro, que houve mais um atentado no Oriente Médio, ou seja, o que eu li semana passada, no ano passado, e o que eu lerei no mês que vem. Ou seja, é uma oração, que não tem valor algum. Absolutamente não tem, é uma oração, é um amuleto. E esse esvaziamento do fenômeno religioso como domínio de sociedade, ele vai acabar se tornando uma característica que estimula o fundamentalismo. A crença fundamentalista é, como eu disse a vocês a princípio, a crença que existe uma fonte original. O evangelho tem que ser lido na sua língua original, que é o grego. De repente alguém diz, não, tem que ser lido na língua que Jesus falava, que é o aramaico. Não, mas tem que ser lido no aramaico da Palestina e não do Líbano atual, onde é língua viva em alguns lugares ainda. O Corão tem que ser lido em árabe. A Torá tem que ser lida em ivrit, em hebraico. Eu tenho que entender exatamente o que está escrito e cumprir exatamente aquela frase. Todas as religiões trabalham com princípios fundamentalistas. Para dar um exemplo histórico cristão a vocês, Orígenes, um dos grandes teólogos da Alexandria do século III, o maior centro teológico do mundo mediterrâneo do fim da Antiguidade, Orígenes leu no Evangelho a seguinte frase: há alguns que se tornam eunucos por amor ao reino, por amor ao Evangelho. Orígenes não teve dúvida e castrou-se imediatamente por amor ao Evangelho. Ou seja, essa é uma leitura fundamentalista. Se todos tivessem tido a mesma leitura, não haveria mais cristãos, por uma questão vegetativa de reprodução. Mas apenas um, Orígenes, um outro filósofo também, que é Abelardo, mas não foi por vontade dele propriamente que ocorreu o mesmo problema. Ou seja, o fundamentalismo prega uma leitura de uma fonte original. Esta fonte classifica os que não a leem como ignorantes ou reacionários. E é uma reação não ao arcaísmo das sociedades, mas é uma reação ao niilismo modernizante, do qual talvez o fundamentalismo seja uma outra versão. Como os niilistas, os filósofos do XIX ou políticos russos do XIX, pregavam o esvaziamento de todos os valores, como várias vezes se acusou Nietzsche e modernamente Foucault de niilismo, se prega exatamente que o fundamentalismo é também uma forma de niilismo, porque ignora tudo para erigir um sistema no lugar. Nada existe antes do fundamentalismo. O fundamentalista acredita que ele tem inimigos e ele deve combater esses inimigos em nome de Deus. Quem são os inimigos que unem fundamentalistas cristãos, judeus e islâmicos no Ocidente em particular? Em primeiro lugar, o feminismo. Esse costume das mulheres, a partir do século XIX, de quererem direito a voto. Depois, quererem iguais condições de trabalho. E, finalmente, chegarem ao ponto de dizerem que são iguais. Essas afirmações contrariam a base misógina de praticamente todas as religiões.
Apesar de nós termos nos textos religiosos, a misoginia é a resistência ao feminino, é uma característica cultural tradicional nas religiões, apesar de nós termos trechos nos livros religiosos, lembrem-se que a base misógina das religiões é muito forte. E os fundamentalistas recuperam a tradição, lugar de mulher em casa. É isso que um fundamentalista batista, um fundamentalista judeu, um fundamentalista islâmico diz. A mulher estável deve ficar em casa cuidando dos filhos e da casa, satisfeita com a maior invenção dos homens para ela, o bombril. Isso deve bastar para que a felicidade dela exista e continue. Os fundamentalistas querem restaurar uma posição do feminino, um feminino doméstico, e opondo uma das frases mais infelizes, que algumas mulheres infelizmente repetem, dizendo, você é feminista? Ela diz, não, eu sou feminina. Como se o feminismo fosse o oposto ao feminino. Ou seja, uma ideia da década de 60, baseada especialmente na luta de Betty Friedan, que não é o nosso caso. O feminino reduzido à sua posição tradicional. O combate ao aborto em praticamente qualquer caso, especialmente no fundamentalismo cristão. Os cristãos, em particular, não admitem aborto em caso de estupro, não admitem aborto em caso de má formação cerebral, não admitem aborto em hipótese alguma. A alma é dada ao feto no momento da concepção. Ao contrário do judaísmo, que concebe uma alma que vai se apropriando ao pouco do corpo, ao contrário do islamismo, o cristianismo defende uma alma imediata daquele óvulo fecundado. E expulsar esse óvulo é um crime, e é um crime grave. Então, contra o aborto, contra qualquer tentativa do movimento gay de apoiar o casamento. É uma coisa muito curiosa que no mundo contemporâneo só haja dois grupos querendo casar de qualquer jeito, que são padres e gays. Né? No mundo contemporâneo, a defesa do casamento está nas mãos absolutamente improváveis de padres e gays. Quem mais defende o casamento? Os héteros estão se separando em quantidade assombrosa. Os padres querem casar e os gays querem casar. É muito curioso isso. Os fundamentalistas nos Estados Unidos dizem com toda clareza, esse é um argumento válido, surgido no Texas em particular. Se eu der o casamento, o direito de casamento a dois homens ou duas mulheres, se eu ignorar a questão de gênero tradicional, se eu permitir que dois homens se casem, unicamente porque amam um ao outro, ignorando a tradição natural de masculino e feminino, eu vou abrir um caminho que destrói a família. Eu nunca entendi exatamente como a minha família será destruída se meu vizinho for gay. Mas para os fundamentalistas, a família será diluída se isso ocorrer. E os fundamentalistas querem introduzir nesse momento, no primeiro país que separou o Estado de igreja, Estados Unidos, querem introduzir na Constituição americana a definição: casamento é a união de um homem com uma mulher. Essa definição é absolutamente fundamentalista. Os fundamentalistas combatem todas as formas de secularismo. Então, esse secularismo, tradição nossa, ofende profundamente ao fundamentalista. Porque o fundamentalista acredita que a fé que ele compartilha é uma fé que é total. E ela é boa. Ela tem que penetrar todos os campos. Ele não é contra o feminismo. Ele é a favor de uma mulher feliz em casa. Ele não é contra os gays. Ele é a favor da chamada normalidade, entre aspas. Ele não é contra nada, ele é só a favor do que ele acha natural. Fusão entre o natural e a lei de Deus é a base de todo fundamentalismo. Ou seja, é natural que seja assim. Não é apenas Deus que diz, é a natureza. É a natureza que estabelece isso. Todo fundamentalista tem uma prática que nós chamamos em teologia de monismo, ou seja, de uma visão total de mundo. Esse monismo ele está presente numa leitura que não exclui nada da possibilidade da religião abarcar. Usando um caso histórico de um legado papal, Arnaldo Amaury, que no cerco de uma cidade herética do sul da França, a cidade cercada pelas tropas cruzadas, nas cruzadas do século XIII contra os albigenses e cátaros, o legado papal foi consultado pelos cruzados, especialmente pelo chefe das tropas, dizendo: na cidade há católicos e há hereges. O que nós devemos fazer? O legado papal disse: queimem todos, lá em cima Deus separa os dele. Essa ideia anedótica ou histórica
ela é absolutamente fundamentalista. Ou seja, não faço mais distinção moral, não faço mais distinção de partido, não vamos pelo menos separar o nosso partido do outro. Vamos dizer assim, eu acredito no meu Deus, mas não me importa o que a África acredita, não importa o que a Oceania acredite. Não, a proposta é total. A proposta é total. Em religiões missionárias, como o cristianismo e o islamismo, e também em religiões não missionárias, como a maior parte dos judaísmos. Outra crença que o Said não trata, mas que eu acho curioso. As pessoas me perguntam, especialmente quando visito países islâmicos, como é que se pode proibir o povo inteiro de beber. No islamismo, o álcool é proibido. E eu acho tão lógico responder que o islamismo proíbe o álcool, como a Igreja Católica proíbe o adultério. É absolutamente proibido. Não é? Como o judaísmo proíbe a mentira, por exemplo, é absolutamente proibido. Ou seja, o que significa o que a religião proíbe? Eu não posso fazer em público. É isso que significa a proibição religiosa. E, eventualmente, alguém que siga aquela ideia. É sempre a ideia de que o problema está no outro. Ou seja, de que o problema reside no outro. E quando eu encontro o problema no outro, o nosso etnocentrismo, a nossa fascinação pelo eu, faz com que eu entenda que o do outro é fanatismo, o meu é um exercício satisfatório. Ou seja, o mesmo torcedor de um time fanático, não vamos identificar times pelos bens, pelo bem-estar dessa noite, o mesmo torcedor que acha que a outra torcida é fanática, é absolutamente fanatizado. O mesmo que acha que a outra religião é estranha, acha que os seus hábitos são saudáveis. Ou seja, que problemas nós estamos trazendo à tona? Todos os fundamentalismos estão relacionados com a história de cada religião. Todos os fundamentalismos se manifestaram em todas as religiões. Foram intensificados no século XIX. Existem de fato e são danosos à convivência social. Os fundamentalistas, nos Estados Unidos, por exemplo, não querem mais que se ensine darwinismo nos livros de biologia, querem que o livro de biologia registre criacionismo como teoria biológica. Ou seja, que as crianças aprendam que o homem foi feito a partir do barro. Bem, os fundamentalistas são contrários à pluralidade de opinião. Os fundamentalistas de todas as religiões podem promover atos violentos. Isso é uma realidade. Mas também é uma realidade que nós identificamos fundamentalismo apenas no outro e não em nós, apenas no mundo islâmico e não no nosso. Aliás, há uma proximidade muito grande entre as posições radicais políticas de esquerda, de direita e religiosas. Há uma proximidade muito grande entre o militante de esquerda e o missionário religioso. Ele tem uma verdade, ele tem que convencer aquele que é ateu ou que é alienado politicamente. Enquanto ele não convence da sua verdade, ele vai continuar dizendo. Eu sempre recomendo às pessoas concordem logo com o fundamentalista ou com o radical político, senão ele vai continuar explicando. O grande desafio do século XXI é exatamente que nós somos colocados lado a lado com a experiência da alteridade mais dinâmica que nós já tivemos em toda a história. Daí a bela metáfora que faz o professor Pondé, a partir do filósofo polonês-inglês Zygmunt Bauman, de nos falar sobre uma ligeira pátina de gelo sobre um lago congelado. Nós somos obrigados a conviver com a alteridade, inclusive religiosa. Quando a maioria daqui nasceu, o Brasil era um país que tinha mais de 96% da população católica. Esse número está em 75% e diminuindo. Quando a maioria nasceu, por incrível que pareça aos mais jovens, não havia canicama ou mamão papaya há 20 anos. Ninguém comia sushi a não ser filhos de japoneses. Num prazo muito curto, nós fomos expostos à diversidade culinária, à diversidade musical, à diversidade literária, à diversidade de todas as espécies, inclusive a religiosa. E nesse desafio, a reação natural tem sido, e naturalmente essa que nós estamos pensando, como eu convivo com essa diversidade. Segundo a minha colega Eliane Moura, as religiões só se tornam tolerantes quando não conseguem mais obrigar o outro a se converter. Quando elas tentam matar e converter e não conseguem, bom, então cada um
cada um no seu lugar, quando elas não conseguem mais. Então, religiões que mataram por séculos e não conseguiram impor a sua fé, agora começam a dizer, então, vamos conviver em paz, porque não foi possível impor essa ideia. Então, esse ecumenismo disfarçaria, na verdade, o desejo de todas as religiões, de todos os fundamentalistas, de todas as pessoas que compartilham uma ideia fundamentalista religiosa, de que o mundo inteiro fosse como eles. Então, e que pena que o mundo ainda não é. E que é muito importante que a gente continue lutando, diz o fundamentalista, para que este mundo se torne algo mais próximo.